Bem-vindo ao Trechos do Eliseu, um canal não oficial de vídeos exclusivos do pastor Eliseu Rodrigues. Queridos, paz do Senhor Jesus, os que podem, abra sua Bíblia comigo em um texto da Palavra de Deus. Carta de Paulo aos Hebreus. De Paulo não, né? Que ninguém tem certeza. Carta aos Hebreus, capítulo de número 6. E depois leremos a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Carta de Paulo aos Meu Deus, de novo. Hebreus, capítulo 6. E depois carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Eu quero ler um versículo com vocês, carta aos Hebreus, capítulo 6, que é o versículo 12. Assim, não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que por causa de sua fé e perseverança herdarão as promessas. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, por favor. No capítulo 11, o versículo 1: Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Glória a Deus. Tomai o vosso assento, queridos. Eu quero expressar a minha gratidão por estar com vocês. Eu ia falar que é pela primeira vez, mas já me disseram que eu já estive aqui. Minha gratidão a Jesus pela vida do pastor Raimundo Francisco, que é o pastor presidente. Que o Espírito Santo continue dando graça a toda a liderança da Igreja do Senhor nesta cidade. Ao pastor Francisco de Assis, ele é o vice-presidente nesta igreja, e o coordenador geral da Umadelp é o obreiro Diego Fernandes, a quem eu expresso também a minha gratidão. Estou acompanhando o pastor Elvis, que também estará ministrando a palavra do Senhor hoje à tarde. A sua esposa, a irmã Maria, ficou mais fácil para mim memorizar. Meu muito obrigado pela sua amizade, Elvis, pela amizade deste casal. Que o Senhor os abençoe sempre. E um prazer rever meu amigo cantor, obreiro Josiel. E obrigado pelo auxílio, pelo contato, pela ajuda para estarmos juntos aqui nesta manhã. Queridos, eu tenho 2 temas em livros da minha autoria depois da pregação. Eu estarei lá fora para atendê-los. Eu quero agradecer ao sonoplasta pela qualidade do som. Meu muito obrigado. Lá fora estarei com um livro para conhecer a Bíblia, desenvolvendo uma compreensão da Bíblia livro por livro em 52 semanas. Eu expus aqui nesse livro um método onde você vai conhecer o todo da Bíblia no sentido de, primeiro, visão panorâmica; segundo, o contexto de cada livro; terceiro, a mensagem principal de cada livro. Tudo isso você aprende e entende a partir de um conhecimento. Qual conhecimento? Quem escreveu aquele livro, onde escreveu, por que escreveu, sobre quem escreveu. Eu também tenho, ambos são lançamentos. Eu também tenho o livro Deus Fala em Gênesis.
É uma abordagem expositiva capítulo por capítulo, com uma conclusão cristocêntrica e depois da conclusão um devocional, para você que gosta de diariamente fazer uma meditação num texto da palavra de Deus. Esse livro faz parte de uma coleção que eu estarei lançando. Já está saindo, Deus fala em Êxodo, Deus fala em Levítico e assim até o Apocalipse. Eu quero falar com vocês subordinado a um tema: desenvolvendo a arte da imitação. Desenvolvendo a arte da imitação. A imitação é uma arte. A imitação se dá por observação. A imitação é uma ordem bíblica quando se trata de imitar para aperfeiçoar-se. Sempre nas escolas antigas, preferencialmente nas escolas de oratória, em cursos filosóficos, nas escolas do conhecimento antigo, isso eu tenho conversado muito com o pastor Elvis. Um dos métodos de aprendizado e domínio do conhecimento era a observação. Através da mímica, os alunos imitavam seus mestres, e tal imitação era primariamente chamada de mímica. Enquanto ele faz, eu o observo. Segundo, eu faço com ele. Terceiro, eu faço e o mestre, ele me observa. Neste mundo de poucas ou com poucas referências, onde temos muitos espelhos quebrados, resgatar a mensagem sobre a imitação da pessoa de Cristo é necessária. Se queremos crescer em santidade, eu pensei que era água com gás, ela disse água de coco, para hidratar eu. Obrigado, minha irmã. Nesse mundo de espelhos quebrados e poucas referências, é necessário resgatar esse tipo de mensagem, onde somos despertados a analisar, a observar, aprender com o caráter de Cristo. O homem modelo, Jesus, o único que nasceu sem pecado, Jesus. Quem mais poderia nos dar uma vida de santidade senão Cristo e a sua graça? Mas eu quero deixar claro aos irmãos que a mesma Bíblia que nos ordena a imitarmos a pessoa de Cristo, ela nos dá princípios de como aprendemos a imitar a pessoa de Cristo. Eu vou mostrar a vocês nesta manhã que não é válido, diante da exposição que eu farei aos irmãos, alguns afirmarem: eu não olho para homens, eu não estou nem aí para a igreja, o meu negócio é Jesus. Havia em Corinto alguns grupos de crentes. Tinha um grupo que dizia: eu sou de Pedro, eu gosto é do pastor Pedro, eu me submeto à liderança de Pedro, eu sou de Pedro. Tinha outro que dizia: sou de Paulo. Tinha outro grupo que dizia ser de Apolo. E tinha um pior grupo que dizia: eu sou de Jesus. Porque o que dizia ser de Pedro, Apolo e Paulo, aprendia com esses a imitar Jesus.
Os que diziam ser de Pedro, Apolo e Paulo tinham a oportunidade de se submeterem aos ensinos deles para se parecer com Jesus. Mas aqueles que diziam eu sou de Cristo era o grupo na igreja que não respeitava a autoridade de ninguém. Desigrejado é realidade, mas não é novidade. Esse grupo que não consegue discernir no corpo de Cristo aqueles a quem Deus estabelece como autoridade. Eu estou dizendo a vocês que se nós não tivermos a humildade de olharmos uns para os outros e aprendermos uns com os outros, dificilmente nos tornaremos imitadores de Cristo. A igreja foi estabelecida como sal, luz, mas não apenas para o mundo, mas também para nós mesmos, no sentido de igreja local. Quando Deus nos levanta com graça, autoridade, manifestação dos dons, é para expressarmos Cristo. Se o meu ministério não expressa Cristo, não apresenta Cristo, eu não estarei exercendo o meu ministério com fidelidade. O primeiro ponto da nossa aula nessa manhã é: escolha seguir e imitar Deus. Eu digo isso porque no capítulo 6, texto base que lemos, versículo 12, diz que se você obedecer a ordem bíblica de continuar se dedicando pela preservação da sua fé, pela graça em Cristo, você não vai se tornar displicente. Você não será alguém, numa outra versão, negligente. Se você continuar preservando aquilo que preserva a sua fé, você vai se tornar imitador. Está aí no versículo 9 de Hebreus 6, versículo 12 de Hebreus 6. Você vai se tornar imitador daqueles que por causa da fé e da paciência vão herdar as promessas. O texto está dizendo que eu posso me tornar imitador, seguindo o exemplo, pois a minha versão diz: vocês não serão negligentes, mas seguirão o exemplo. Sua tradução, que é a maioria, diz: imitem ou imitarão a fé e a paciência. Eu posso imitar, seguir, aprender com, inspirar-me com quem está herdando as promessas, com quem está vivendo o que eu desejaria viver em Cristo. Então, em primeiro lugar, siga e imite Deus. Isso é óbvio. Eu não posso colocar nenhum homem, nenhuma igreja como prioridade. Carta de Paulo aos Efésios, anote ou abra o texto bíblico, por gentileza, ou só preste bastante atenção. Capítulo de número 5, versículos 1 e 2. Sede imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor. Aqui inicia-se o processo de você seguir e imitar o nosso Deus. Andai em amor significa faça disso um estilo de vida, como também
Cristo vos amou, quer assemelhar-se ao Pai, imite o Filho. Andai em amor, como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta ao Pai. Espera, o texto diz: sede imitadores de Deus. Como? Como filhos amados, porque todo filho imita o pai. Segundo, andai em amor, como Cristo vos amou. Como que Cristo me amou e se tornou referência para que, enquanto eu o imito, eu me assemelho ao Pai, eu resgate a essência da semelhança com o Pai, que foi rompida, não totalmente, mas foi desfigurada na queda do homem, em Gênesis 3. De que modo eu me coloco nesse caminho de semelhança com o Pai? Amando, porque Deus é amor. Como se realiza esse amor? Como Cristo amou, entregando a si mesmo por nós ao Pai. É uma pergunta retórica: a quem e não por quem? A quem Jesus se entregou? Ao Pai. E o texto diz: por nós. Isso quer dizer que a entrega de Cristo ou do Filho ao Pai gerou benefício a nós, porque quanto mais você se entrega a Deus, mais instrumento de bênção para a sua comunidade local você se torna. Você não precisa colocar o homem como prioridade. Você não precisa colocar as pessoas como prioridade de seu vigor, de sua força, de sua sabedoria. Não, coloque Deus como exclusividade. E quanto mais você se entrega ao Pai, será por nós a sua entrega. Do ministério, a igreja é edificada quando eu me entrego àquele que me chamou. Então por que alguns entre nós confundem santidade com a cara fechada? Por que alguns entre nós confundem santificação com isolamento total? Tu quer virar budista, irmão? Tem gente que vai para o monte, e por causa dessas falas minhas, tem gente que diz que eu sou contra quem ora em monte, às vezes. Aí o cabra vai para o monte e passa 2, 3 dias no monte, fazendo o quê? Orando. Fazendo o quê? Recebendo poder. E quando desce do monte, você pergunta: e aí, varão? Quem gosta de monte é vaso. E aí, vaso, são que horas? Ele diz: 11 remeneveia. Peraí, irmão, você subiu um monte para se encher de Deus e ser bênção para a igreja. E quando é para comunicar com a igreja, tu não fala o português normal, tu fala remeneveia. Tu aceitou a Cristo para ser transformado e transformador. Eu já vivi isso. O irmão foi me buscar no aeroporto, lá no sul. Aí me levou para almoçar. Aí quando a gente chegou na churrascaria, sentamos, aquela empolgação, e eu feliz por causa da carne que ia chegar. Aí ele olhou para o garçom: e aí, vaso? O rapaz não vinha. Vaso! O cara não vinha. Eu falei: só levanta o dedo na direção dele. Ele: ô pastor, obrigado. Ele levantou o dedo, o rapaz veio. Aí o rapaz perguntou para ele: o que é vaso? Você está querendo ir ao banheiro? Cristo é a expressão da divindade entre nós. O Verbo se fez
carne, habitou entre nós. Cristo veio revelar. Quando eu o imito, eu o revelo e não o oculto. Você precisa expressar Deus. Você precisa cantar de tal modo que os homens entendam que o glorificado é Ele. Você precisa pregar de tal modo que os homens entendam que a solução para a vida deles está em Cristo. Quanto mais se entrega a Deus, mais eu edifico você. Imitem a Deus como filhos amados. Andai em amor. Efésios 5:1 e 2. Como Cristo vos amou e se entregou por nós ao Pai. A oferta, a entrega é ao Pai. Mas quem foi beneficiado? Eu. Por quê? Porque ele se entregou ao Pai. Então, moça, você vai ser uma bênção para esse rapaz com quem você quer se casar. Ei, mocinho, você vai ser uma bênção para essa moça com quem você quer se casar, se você se entregar mais a Deus, e não a ela, e não a ele. Porque desse jeito, você não estará lutando contra ele, se você é mulher, e você não estará lutando contra ela, se você é macho. Porque tem que explicar hoje, tem que explicar as coisas. Você não estará lutando contra a pessoa que você ama para manter sua santidade. Ao contrário, se você se entrega a Deus, você lutará contra si mesma, contra si mesmo, para manter a santidade do outro. Isso significa que você estará sempre no jejum, na oração, para matar a sua carne, para não ser tropeço na vida do outro. Imitem Deus como filhos amados. Andai em amor. Ele está explicando como eu imito o Pai. Andai em amor, como Cristo vos amou, como Paulo, se entregando ao Pai por nós. Quem foi beneficiado pela entrega do Filho ao Pai? Quando na cruz ele bradou, está consumado, ele estava se entregando a quem? Ao Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O que aconteceu? O véu se rasgou, temos livre acesso, podemos adorar. Aleluia! Quanto mais eu me entrego ao Pai, Ele me diz: agora vai e sirva a minha igreja. Segundo lugar, siga e imite quem imita Cristo. Siga e imite quem imita Cristo. 1 Coríntios 11:1 que nós lemos. Sede meus imitadores, como eu também sou. O também é, assim como eu tenho a quem imitar, vocês também precisam de alguém para imitar. O também é, eu imito Cristo para que vocês me imitem. Sede meus imitadores, como eu também sou o imitador de Cristo. A terceira coisa que Paulo está dizendo é: tenho mais experiência do que vocês, fui chamado antes do que vocês, experimentei o que vocês ainda não experimentaram, para que vocês enxerguem Cristo em mim. Me imitem, porque eu imito Cristo. Vamos falar o contrário, meu pastor. Vamos falar o contrário. Se eu não imitasse a Cristo, vocês não deveriam me imitar. Olhem para mim. Por que, Paulo? Porque eu olho para Jesus. Aprendam comigo, porque eu aprendo com Jesus. Está aí no 11.
porque eu recebi. Lembrou não? O pastor fala toda ceia. Porque eu recebi do Senhor o que eu recebi do Senhor eu passei para vocês. Me imitem, porque eu imito Cristo. Olhem para mim, porque eu estou olhando para Jesus. Parem de ficar passando a mão na cabeça de net crente. Pare de ficar querendo consolar o coração que não foi convertido. Não vou mais para a igreja, muito defeito, muito problema. Eu vi os podres lá de dentro. É porque tu estava lá, podre. Tu também é podre. Aí os crentes vão lá, os crentes Nutelas vão lá nos comentários. É mesmo, eu sou crente, mas concordo com tu. Aí põe bem assim: mas não faça isso mais não, olhe para Jesus. Aí eu olho para a Bíblia e imagino Jesus dizendo: para mim não, para eles. Por quê? Eu sou o cabeça, meu corpo é eles. Eu sou o rei, eles são meus mensageiros. A igreja, com todos os seus problemas, é a única representatividade legal de Jesus na terra. Olhe para os obreiros, olhe para essas irmãs, olhe para esses irmãos. Eles são a resposta de Deus para essa humanidade. Olha para nós. A gente não pode baixar o padrão. Quer saber o que é casamento? Olhe para o casamento dos crentes. Quer saber o que é um namoro santificado? Olhe para o relacionamento dos crentes. Quer saber como se comportar na escola e na faculdade? Olha para os crentes. Não fica olhando para esses comunistinhas não. Olha para os crentes. Quer saber como deve se comportar no trabalho? Olha para o crente. Quer saber como deve adorar? Olha para o crente. Não, eu não estou falando daqueles que envergonham o evangelho. Eu estou falando de quem nasceu de novo, é cheio do Espírito e é imitador de Cristo Jesus. Olha para nós. Gideão disse aos soldados: do jeito que eu fizer, façam. Pedro e João disseram ao coxo: olha para nós, levanta a cabeça, cabra. Somos falhos. Somos. Quem que é perfeito? Jesus. E daí? E daí é que eu estou dependendo da graça dele. Eu estou num processo de santificação. Eu falho, mas eu não desisto dele. A graça está em mim. Um padrão foi estabelecido e a graça nos capacita a cumprir o padrão. A gente não vai baixar o padrão só porque tem gente que quebrou princípios. Siga e imite quem segue Cristo. Como que eu sei? Como eu sei que aqueles a quem eu sigo imitam Cristo? Eu estou falando seguir, e a cabeça da gente na pós-modernidade já vai para o Instagram, Facebook. Verdade. Pode continuar pensando assim. Como que eu sei que eu estou seguindo alguém que imita Cristo? Posso falar? Qual livro seu influencer, sua influencer mais gosta
mais cita, mais posta. Karl Marx, Xuxa. Qual livro o quinto segue posta? Põe uma caixa bem no ouvido dele. Tu acha que eu ia seguir o Elvis se ele não postasse Bíblia? Eu vou ensinar homilética para ele. Quem é pregador diz amém. Ei pregador, fica aqui. Eu vou ensinar só 2 pontos. Se às vezes tu não baixar a voz, o sonoplasta não aumenta o som. Segundo, você está pregando aqui, ó. Aí você baixa a voz para chamar a atenção do público. Me saí bem. Você está seguindo quem imita a Cristo se você lê os livros que aquela pessoa lê, que aquela pessoa indica. Paulo, na prisão, pedia que trouxessem para ele as Escrituras do Antigo Testamento para que ele pudesse meditar. Quem tu está seguindo deve imitar Cristo para que você se torne imitador de Cristo. Ele lê quem ou o que? Existem homens e mulheres de Deus que a gente vai seguindo ultimamente, que eles querem ser mais parecidas com pessoas seculares do que com Jesus. Se o pregador que você segue, se a pessoa que você segue só te indica livros de presidentes, milionários, empresários, e nunca fala do livro que é Deus se revelando ao homem, você vai aprender a se parecer com qualquer pessoa ou coisa, menos com Jesus. Siga quem imita Cristo. E aí, se te perguntarem, por que você segue esse pregador? Por que você segue esse pastor? Por que você segue essa cantora? Por que você segue esse missionário? Por que você tem esses seguidores? A resposta deve... Por que você tem esses influencers? Ou por que você se põe como seguidor? A resposta deveria ser: porque eles seguem quem eu realmente sempre quis. Eu nem falei, você falou na minha frente. É porque a mensagem já está entrando aí, então ficou bonito. Por que você segue essas pessoas? Porque eles seguem quem eu sempre quis. Porque eles me tornam mais imitador de Cristo. Não siga, não escute, não curta, não se inscreva no canal, não congregue não faça parte do grupo, não fique de papinho com quem não te leva a se parecer com Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 17, para lá.
Tá ali, tá aqui, tá não, tá ali. Vocês estão vendo? Eu estou vendo. Então, vocês não estão vendo não? Abra a Bíblia. Filipenses 3:17. Abriu? Posso ler? Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Olha a minha versão. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Que preocupação é essa, Paulo? Pois, como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, existem muitos cuja conduta mostra que na verdade são inimigos da cruz de Cristo. Tem gente que tu está seguindo, que tu pensa que é crente, mas é inimigo da cruz. Tem igreja que você está seguindo, tem teólogo que você está seguindo. São seitas e eles são hereges. Eles colocam pessoas no mesmo nível que Jesus. Ou é um profeta ou é uma profetisa. Eles colocam livros humanos no mesmo patamar da Bíblia. E eles pregam regrinhas, estabelecendo-as como regra para a salvação. São inimigos da cruz. A salvação não é pela graça, é se você cumpre tal requisito. E eles se consideram donos da verdade. São exclusivistas. Você está seguindo gente, como diz Paulo, que não segue o exemplo dele, que pregou a graça. Você não segue gente que, como Paulo, equilibra a mensagem da santificação com a graça que capacita a santificar. Você não está seguindo gente que, como Paulo, coloca Cristo como Senhor e soberano sobre todas as coisas. Você não está seguindo gente que, como Paulo, deseja a paz de Deus e a presença e a graça de Deus sobre todas as igrejas, porque eles são exclusivistas. Então, irmãos, tende cuidado para vocês seguirem aqueles que aprendem conosco. Mas no 17 ele diz: nos imitem, por favor, só essa palavrinha, diga nos. Aos Coríntios ele disse: sede meus. Na carta aos Filipenses ele diz: imitem-nos. Ele já está apresentando um grupo. Imitem esse corpo de líderes. Sigam esse conjunto de teólogos. Façam parte desse grupo do WhatsApp. Olhe para a juventude, para os adolescentes, para as senhoras, para os varões, para as crianças daquela igreja. Se você souber discernir o público, você estará seguindo grupos que te apresentam de Jesus, que te apresentam a Jesus. Você pode me seguir, diz o Senhor, seguindo aqueles que seguem o meu exemplo. 1 Coríntios 4,16. Bora lá? 1 Coríntios 4,16. Bora lá? 1 Coríntios 4,16. Já chegou? Admoesto-vos. Espera aí, né, pastor? Vou esperar, irmão. Marca a palavrinha imitador. O seguidor.
Vou riscar minha Bíblia, pastor. Vai, pelo menos vai dizer que tu está lendo. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Não acaba aí. Por quê? Por causa da primeira palavra do versículo 17. Por esta causa, pergunta para mim, que causa? Por ele nos ter mandado imitá-lo. Por isso, por esta causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho na fé e fiel no Senhor. Olha que legal, ó. O qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. Fala igreja. Paulo está dizendo: vocês querem crescer na graça? Vocês querem conhecer mais do Evangelho? Sim, pastor Paulo. Aí ele diz assim, ó: eu não posso estar aí, mas eu indiquei alguém. Eu não posso estar aí com vocês para instruí-los sobre o meu estilo de vida espiritual, ao ponto de inspirá-los a seguir a Cristo, mas eu coloquei a mão sobre alguém. Eu estou enviando um representante. Agora imagine a igreja em Corinto dizendo: não, a gente quer Paulo. Paulo não é onipresente. Paulo não é exclusivista. Não é apenas eu. Tem outro aí que é mais novo do que eu. Eu cuidei dele, mas ele prega o que eu prego. Ele crê no que creio. Ele vai ministrar a vocês os meus caminhos, as minhas escolhas, o meu estilo de vida. O celular fica bloqueando toda hora. O meu estilo de vida. 3 pontos eu apresento a vocês aqui. Primeiro, cuidado com quem você indica. Segundo, agora vai. Quando alguém está pregando ou cantando, o Elvis manda assim para mim: segura essa pedrada. Segundo, você indicaria aqueles que andam contigo, ou indicaria aqueles com quem você anda? É porque pentecostal, quando dá glória, é porque ele entende. E quando ele não dá glória, pastor, é porque ele está prestando atenção. Você vir andar comigo é uma coisa, eu ia andar com tu. Eu ia andar com tu, foi tu que me atraiu. Tu vir andar comigo, algo em mim te atraiu. Jeremias 15:19. Tu não irás a eles, eles virão. Vocês leem a Bíblia, cara? Jesus andava com prostituta. Prostituta que via andar com Jesus. E Jesus não se tornou prostituto. Elas foram transformadas pelo poder na vida de Jesus. Se você quer imitar Cristo, se você quer crescer no ministério, quem me ouve diz amém. Amém. Eu não sei que hora que eu tenho.
Amanhã é nossa. O pastor falou. Se você quer crescer na imitação de Cristo, quem está entendendo a palavra? É leve. Ei, eu ia falar um negócio e depois eu falo. Eu disse que ia falar 3 coisas a respeito do versículo que lemos, 1 Coríntios 4, 16 e 17. Primeiro, cuidado com quem você indica. Segundo, você indicaria quem anda contigo ou aqueles com quem você anda. Terceiro, eleve o padrão dos que têm comunhão contigo. Eu não disse paz, eu disse comunhão. Eleve o padrão. Por quê? Porque na geração em que vivemos, me relacionar com pessoas faz com que outras pessoas sintam vontade de se relacionar, segui-las, imitá-las. Se eu ando com o Josiel, alguém vai dizer: o que tem no Josiel? Se o Josiel andar comigo, alguém vai dizer: o que tem no Eliseu? Quem anda com você está sendo observado. Alguém vai dizer: se ela segue, eu vou segui-lo. Se ele segue, eu também vou seguir. Esses dias eu tive um problema com a equipe que cuida das minhas redes sociais. São umas 14 pessoas. Aí tinha uns negócios curtidos lá com minha foto, que eu quase virei o Satanás. Eu me opus a eles, porque o Instagram fala quem você segue, ele sugere para nós seguir. Aí quando a gente chega lá, dá vontade de falar igual o André Valadão: vocês não é crente não, vocês não é crente. Olha o silêncio. Anitta, perdi 100 mil seguidores por causa da minha macumba. Pior que ela é quem estava seguindo ela. Aí jovenzinho crente, deixei de seguir. Só agora que tu viu que aquele não é o perfil para tu seguir. Trem ruim. Alguém está conseguindo me compreender? Paulo está dizendo: eu não posso estar aí, mas eu estou enviando meu filho Timóteo, meu filho na fé. Imite-o, aprenda com ele, pois desse jeito, seguindo quem me segue, imitando quem me imita, se conectando com quem eu me conecto, vocês se tornarão semelhantes a Jesus. Decida isso, pelo amor de Deus. Vão te chamar de chata, de bestalhado, tô nem aí. Comunhão é uma coisa, paz é outra. Seguir a paz com todos, comunhão não. Paulo, querendo que os coríntios o seguissem de perto, ele fala assim: eu indico Timóteo. Quem quisesse se relacionar com Paulo tinha que respeitar quem? Por que vocês não falam? Quem quisesse se comunicar, quem quisesse se relacionar mais próximo com Paulo tinha que se relacionar e respeitar quem? Se o pastor não está, mas o diácono está, em nome do pastor, respeite o diácono. Se o líder geral não está, mas o terceiro líder que ele segue, o quarto líder está, respeite-o. Aleluia. Porque grandes pessoas, no sentido de responsabilidades e obrigações, têm que nomear certas pessoas que os representem. E às vezes nós temos dificuldade de respeitá-las. Se não respeitar Timóteo, não vai receber dele os princípios que Paulo tinha passado a Timóteo. Pastores nomeiam, líderes nomeiam,
Não, mas esse negócio aí é falta de humildade. Homem é homem, é comedor de arroz e feijão igual a nós. Tem que chegar direto lá. Isso é soberba. Então tira da Bíblia. Êxodo 18, Jetro falando para Moisés: estabelece homens, nomeia homens que vão liderar 1150. Antes de chegar em você com tantos problemas, Moisés, vão passar por esses homens estabelecidos. Então tira da Bíblia Eliseu auxiliando Elias, Geazi auxiliando Eliseu. Tira da Bíblia Josué auxiliando Moisés. Tira da Bíblia os gregos tendo que passar por Filipe para chegar em Jesus. Tira da Bíblia Tito, Timóteo, Silas auxiliando, e até Lucas auxiliando o ministério de Paulo. Se eu não exploro quem me representa, eu preciso de pessoas que me auxiliem. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem. Isso não é falta de humildade, isso é organização. Se Paulo não pode falar diretamente, tem Timóteo para falar. E aí, pastor? E aí que você tem que respeitar Timóteo. Timóteo é jovem, Timóteo tem problemas de saúde, mas está debaixo de autoridade. E quem é autorizado tem autoridade. Se você sabe lidar com os enviados, com os representantes, você está apto a se desenvolver no ministério. Você está apto a se tornar líder daquela grande empresa. Tem gente que quer falar com o patrão, maltrata o funcionário. Quer falar com o gerente, maltrata o recepcionista. Ah, pastor, mas tem funcionário que maltrata nós. Ele é ele, tu é tu. Quem imita Cristo não é ele, quem imita Cristo é você. Existem grupos de pessoas, existem pessoas indicadas que você pode imitá-los, que você pode segui-los para se tornar imitador de Cristo. 1 Tessalonicenses 1,6, e a gente caminha para a conclusão. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. Diz assim, e vós fostes feitos nossos imitadores. Ele está falando de um grupo, e do Senhor, imitadores de Paulo, de quem andava com Paulo, e do Senhor Jesus, recebendo com muita alegria a palavra do Senhor. A igreja em Tessalônica, 1 Tessalonicenses 1,6, se tornou imitadora dos que andavam com Paulo. Como? Ele diz, recebendo a palavra. Então, queridos, quem está me ouvindo diz amém. Ao invés de seguir apenas uma pessoa, ao invés de estabelecer uma pessoa como exemplo, existem grupos, existem igrejas locais que você pode aprender com elas. Você vai lendo os livros que essas pessoas leem, você vai aprendendo como que aquela igreja adora. Igrejas aprendem umas com as outras. Se você estudar a história do pentecostalismo, você vai perceber de onde viemos, das influências que tivemos. Elvis, qual o nome daqueles que tremiam enquanto adoravam com fervor? Foram esses que influenciaram o John Wesley. Teve vários. Esses influenciaram Jonathan Edwards. Teve um grupo, depois você pesquisa, me fugiu a memória agora. John Wesley estava indo da Inglaterra para os Estados Unidos, e o navio balançava. E enquanto John Wesley estava tremendo de medo, pensando que iria morrer afogado, tinha um grupo de crentes que criam na contemporaneidade dos dons,
que estavam cantando enquanto o navio era assolado pelas ondas. Aquele comportamento dos crentes confrontou John Wesley. E quando ele escreve que quando ele desceu do navio, ali ele nasceu de novo, porque ele disse que viu naqueles crentes fervorosos uma paz em Cristo que ele não tinha. A partir de John Wesley, existe um livro chamado Raízes do Pentecostalismo. Diz que a partir do metodismo nós temos origens para a criação do pentecostalismo e das Assembleias de Deus. Daniel Berg, Gunnar Vingre tiveram experiências com Deus numa igreja batista. A partir deles chegamos até aqui crendo no batismo com o Espírito Santo. Foram igrejas que foram influenciando outras igrejas. Olha o que Paulo disse, 1 Tessalonicenses 2,14: irmãos, vocês foram feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judeia estão em Cristo. Essa igreja local, sua igreja local, podem imitar pessoas de uma igreja bíblica. Como, pastor? Estudando a história da igreja, estudando a história dos líderes delas, estudando as doutrinas da sua igreja. Você precisa conhecer a história da nossa igreja, a história da igreja no Brasil. A gente vai aprendendo com as igrejas do Senhor, com suas vitórias, com os seus erros, porque a igreja é um organismo vivo. Ele pode ter doenças, mas ele mesmo desenvolve a cura. O que eu estou querendo lhe dizer é: você consegue imitar Cristo se você se dedicar e se humilhar a aprender com grupos que imitam Cristo. Quem conseguiu me entender nessa aula, diga amém. E eu encerro em Hebreus 6, que a gente leu, 12. Irmãos, imite a fé e a paciência. São duas coisas. Imitar o quê? Pastor, como é que se imita a fé? No que você crê. Imite o que eu creio, o que meu pastor crê, o que os pregadores que eu sigo creem. Pastor, a Bíblia também manda imitar a paciência. Quanto tempo demorou para chegar onde chegou? Teve gente que conversou bem nessa hora, eu vou repetir. Imitar a fé é você crer no quê? Irmão, quais são os fundamentos das Assembleias de Deus? Bem bonitinho. 1, 2, 3, 4. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Diga: breve vem. Isso aqui, nisto cremos. Confissão de fé das Assembleias de Deus. Já ouviu falar disso? Já ouviu falar disso? Da nossa confissão de fé, do nosso credo? Ok. Irmãos, imitem a fé dos que herdaram as promessas. Lutero, no que você crê, Jesus Cristo salva. John Wesley, no que você crê, Jesus Cristo cura. Daniel Berg, Gunnar Vingre, no que vocês creem, Jesus batiza com o Espírito Santo. Volta mais, igreja primitiva, no que vocês criam, Jesus breve vem, Jesus vai voltar. Imitem a fé dos que herdam a promessa. Imitem a paciência. Permita-me, pastor, quanto tempo o senhor tem de ministério?
29 anos de ministério. De pastorado. Pastorado. E de crente? De crente, 34. 34 que serve a Jesus, 29 de pastorado. E tu? Eu já li o Salmo 23. E tu? Eu li o livreto de Lutero, escravo. E vou despentecostalizar essa assembleia. Ah, que susto, varão. O cara vem de preto esperando um anjo. Rapaz, se você falar no meu direct, vou te matar, vou te dar um tiro. É por isso que o Josiel fez minha segurança. Imite a paciência. Falando de Josiel, o Osiel falou. Pastor Osiel pregando em um monte de igreja. Aí chegou pro pai dele. Pro pai dele não, pro pai do Osiel. Prega muito, Osiel, hein? Prega muito. Ih, quebrou tudo lá na igreja. Mas ele prega. O Osiel tá pregando, tá? Você não sabia não? Não, ele não prega aqui. O cara posta agendas abertas. Aí dá vontade de comentar, fecha. Vai entrar poeira. Sem nunca servir sua igreja local. Se você não serve sua igreja local, você não pode ser bênção em lugar nenhum. Aí o pastor diz: meu filho, espera o tempo, vem para a escola dominical, mas quer ficar lá, só no Facebook. Google copia cola. Tu tá pensando que página de rede social é certificado teológico? Cala a boca, senta, aprende, depois fica em pé e prega. Cala a boca, se senta e aprende, depois fica em pé e ministra para os outros. Irmãos, imitem a fé, imitem a paciência. Espera, Deus vai te honrar. A igreja vai entender o seu chamado. A igreja vai confirmar seu chamado. Pastor, como eu me torno imitador de Jesus? Amando como o Pai amou. Como eu me torno imitador de Jesus? Se entregando ao Pai como o Filho se entregou. Como eu me torno imitador de Jesus? Seguindo quem imita Jesus. Como eu me torno imitador de Jesus? Respeitando os que são enviados pelos imitadores de Jesus. Como eu me torno imitador de Jesus? Aprendendo a respeitar, a imitar a fé e a paciência de quem está herdando as promessas. Um obreiro chegou junto na minha cabeça assim e falou: faz o download, Jesus, faz o download. Aí ele falou: pastor, eu estou brincando, é sério. Como que você chegou nesse nível de conhecimento da palavra? Aí eu respondi, claro, que ainda é pouco, né? Ele disse assim: eu queria um pouquinho que o senhor tem. Aí eu tive que contar para ele. Meu pai deitava, pode tocar, toca aí. Alguém já quer tocar. Na igreja, quando eu prego na igreja batista, quando o cara faz o fundo musical, sabe o que ele está dizendo? Acaba, pelo amor de Deus. Pode tocar. Eu vi que alguém dedilhou e foi seu pé que bateu no violão. Foi não. Aí eu falei para ele, obreiros, meu pai gritava da cama. Salmo 23. Aí nós, 5 filhos numa cama de casal, a gente procurava a nossa perna, não achava, estava segurando a perna do outro, todo mundo numa cama, e a gente tinha que citar o Salmo 23 na cama. Aí eu acertava mais. Meus irmãos, eu chamava de burro mesmo, não prestava atenção. Aí no outro dia pela manhã, meu pai ia tocar violão, cantar Oséias de Paula, Cícero Nogueira, Adilson Gigante, com violão ali. E eu ficava ouvindo meu pai tocar aqueles hinos raízes,
Por isso que eu tenho um cara de velho assim, de coroa. Aí eu ficava ouvindo meu pai tocar. E aquelas músicas me davam vontade de evangelizar. Eu estava ouvindo Cícero Nogueira essa semana. É muita música falando do céu. Muita música falando do céu, irmão. Então eu fui criado com esse tipo de música. Eu ia para a escola, aí eu ganhava a bicicleta quando eu ia pregar. Porque eu era criança, eu comecei a pregar desde criança. Se com 34 eu sou desse tamanho, imagine com 5 anos. Com 7. Aí quando os irmãos me levavam na loja para eu escolher a bicicleta, eu dizia que eu queria grande. Aí os irmãos perguntavam para minha mãe, ele pequeno e quer bicicleta grande, por quê? Eu dizia, porque alguém tem que me levar para a escola, para a igreja. Aí eu pedia carona para os vizinhos. A bicicleta era minha, mas eles só tinham que pedalar para mim. Eu cito os nomes. Se você for na cidade de Ilhéus, Bahia, procura um bairro chamado Nossa Senhora da Vitória. Quem me levava? Rafael. Eu não posso falar os apelidos. Eu tenho que lembrar o nome. Por causa dessa geração Nutella. Rafael, Kia, Macá. Não vou completar. Não vou completar. Me levava de bike. Bira. Me levava de bike. Aí o que eu ia fazendo? Eu apoiava a minha Bíblia e ia lendo no guidão da bicicleta. Eu apoiava. Aí a folha ficava assim. Eu segurava e ia lendo a minha Bíblia. Você pode chegar no bairro Urbis, na cidade de Ilhéus, e procurar pela Escola Estadual Horizontina Conceição. Tem mais nome lá que eu esqueci. O principal é esse. O nome era a Escola Horizontina Conceição. No intervalo, pode perguntar para os meus colegas, que eu só lembro o nome de um, Alex, demônio da sala. O Alex era o que me defendia. Em que sentido? Eu sentava para ler Bíblia. Nós tínhamos um quadrado assim, tinha um quadrado no meio da escola, e eu me sentava perto de uma coluna para ler Bíblia, e os meninos jogando bola, pum, 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 pum. Aí ele era meu zagueiro, porque a bola vinha e ele ficava na minha frente, pum. O pastorzinho, pum, protegeu o pastorzinho, pum, e não deixava a bola bater no pastorzinho. Aí quando eu acabava de ler Bíblia, ele, meu picolé. Aí eu tinha que pagar o picolé para ele. Aí quando tinha futebol, aí os meninos iam jogar bola. Aí eu levava a minha Bíblia. Aí ele dizia, torce por mim, ora por mim para eu ganhar. Eu vou orar. Eu cresci assim. Eu cresci até aqui. Aí eu fui morar em Brasília. Meu Deus do céu. Eu fui morar em Brasília. Com 15 anos eu já estava morando em Brasília. E a gente pegava van. Não sei como é que vocês chamam aqui no Maranhão. É van também? Pegava van para ir para a escola. E eu ia lendo a Bíblia. Eu morei num setor chamado P-Norte, Distrito Federal. Numa igreja que o pastor Gesiel Lima me colocou para morar num quarto em cima da igreja. E eu só estudava a Bíblia de joelhos à noite, de meia-noite às 4. Pela manhã, eu fazia supletivo para trabalhar de tarde no Lava Jato, mandar dinheiro para minha família na Bahia, pregar de noite, ler a Bíblia de madrugada, estudar de manhã, trabalhar no Lava Jato do pastor Eduardo, pregar de noite, ler Bíblia à noite, estudar de manhã, trabalhar de tarde no Lava Jato, pregar de noite e estudar a Bíblia na madrugada. Imite a paciência. Eu vivo coisas extraordinárias da parte de Deus. Cada vez que eu desço num país diferente, eu lembro, eu criança, os meninos me provocando na rua. A minha voz sempre foi um pouco rouca. E eles diziam, pato rouco. Aí eu falava, sua.
Aí começava a briga. Você está falando da minha mãe? Eu falei, você está falando da minha voz. Vindo da igreja, irmão, xingava a mãe dos outros. Olha para esse crente. Aí meus irmãos me provocavam. Eu chegava dos congressos e tal, e não tinha oferta. Eu ganhava rapadura, ganhava coxinha, aí eu levava para casa caldo de cana. Aí meus irmãos riam de mim. Eu ia para dentro no murro. 5 minutos dentro de uma casa, é claro que briga, mas a gente brigava. E depois minha mãe colocava lá quase 2 horas abraçado. Qual era o consolo do meu pai? Meu pai passava a mão na minha cabeça assim. É sério, eu não entendi, hoje eu entendo. Ele passava a mão assim. Eles estão com inveja. Falava, inveja de quê? Ele, porque você é gringo. Eu perguntava, o que é gringo? Ele, gente que mora na Europa. Olha seu cabelo é caído na cara, seu cabelo é liso. Eles não têm cabelo de gringo, você tem. Eles não descem no aeroporto aí dos outros países, você desce. Eu só andava de jegue e de bicicleta, meu pai dizendo que eu estava descendo nos aeroportos. É sério. Quando eu desço em países fora da nação, a minha mente vai lá. Aleluia. Chorar, mandaraba, chora. Imite a fé e a paciência dos que herdaram a promessa. Fica em pé. Você vai sair daqui mais crente, mais firme, selecionando amizades. Porque você tem que imitar Jesus. Afasta Jesus, quem está nos afastando de ti. Tira perto de nós, que nos faz parar de orar, parar de estudar. Qualquer porta que me tire para longe do Senhor, fecha Jesus. Fecha Jesus. Mesmo que doa Deus te afastar de algumas pessoas, Ele prefere te ferir do que te perder. Levanta Timóteo, Jesus. Levanta Paulo. Se você tem um coração de Moisés, Deus levanta um Josué. Se você tem a fome de Timóteo, Silas, Tito, Deus vai levantar um Paulo. O maior modelo é Jesus. Ande com quem te aproxima de Jesus. Ouça quem te aproxima de Jesus. Congregue na igreja que fala de Jesus. A presença dele está nessa casa para te confortar. Feriu, doeu, machucou, mas ele é soberano. Se continuasse nesse relacionamento, você cairia. Se continuasse ali, você seria frustrada e frustrado ministerialmente. Se Deus permitiu, é porque Ele tem algo maior, é porque Ele tem algo melhor. Ah, Deus, porque essa solidão? Porque eu quero você para mim. Eu quero o seu tempo para mim. Sozinho no Egito Ele honrou José. Sozinho no deserto Ele se revelou a Moisés. Sozinho no deserto Jesus venceu Satanás. Sozinho nos desertos da Arábia Paulo recebeu revelações de Deus.
Ele não te abandonou, Ele tem um projeto contigo. Ele está te capacitando na solidão. Quando fores orar, entra no seu quarto, fecha a porta, ora em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. O teu Deus é o Deus do secreto. Ele viu, Ele viu, Ele ouviu. Ele viu o que ninguém viu, Ele ouviu o que ninguém ouviu. Continua